Estimados vicentinos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual foi a missão de Jesus Cristo? A missão de Jesus Cristo foi anunciar o reino de Deus. E toda esta missão vem a partir do mistério da própria encarnação de Jesus, passando pelos sinais do reino, pela doutrina, pela convocação dos discípulos e pela escolha e envio dos 12. Passa também pela cruz até a sua ressurreição e a permanência da presença de Jesus no meio dos seus. A missão de Jesus Cristo nos leva também a refletir sobre a missão da igreja. A missão da igreja, que desde o início das primeiras comunidades cristãs, procurou ter a consciência viva de que a palavra de Jesus Cristo, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, se aplica com toda a verdade. Assim, ela acrescenta de bom grado, como o próprio apóstolo Paulo nos diz: anunciar o evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo VI também, na carta apostólica Evangelho Nunciandi, fala que nós queremos confirmar uma vez mais ainda que a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da igreja. Tarefa e missão que as amplas e profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgentes. Portanto, tudo na igreja deve estar permeado pelo espírito missionário. É o nosso modo de ser e de agir em todas as dimensões e em todos os lugares. Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente com todas as forças nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que não favorecem a transmissão da fé. Deus também fala por meio do profeta Isaías: te estabeleci como uma luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Este texto parece nos orientar bem para entendermos e vivermos a dinâmica missionária em nossa vida de cristãos. Deus escolhe a cada um para ser luz. E ser luz para quem? Para as nações, isto é, para todos os povos, para todas as pessoas, independentemente de onde e quem seja. E ser luz não é unicamente para mim, mas principalmente para o meu próximo, que, simples aos meus olhos, no coração de Deus é grande e por isso deve ser iluminado. A partir disto, temos as nossas atitudes na evangelização. O documento de Aparecida descreve que a história da humanidade, que Deus nunca abandona, transcorre sob seu olhar compassivo. Deus amou tanto o nosso mundo que nos deu o seu Filho. Ele anuncia a boa nova do reino aos pobres e aos pecadores. Por isso nós, como discípulos e missionários de Jesus, queremos e devemos proclamar o Evangelho, que é o próprio Cristo. Logo, a igreja deve cumprir a missão seguindo os passos de Jesus e adotando as atitudes do próprio Cristo. Jesus, sendo o Senhor, se fez servidor e obediente até a morte de cruz, como nos diz São Paulo aos Filipenses, e escolheu ser pobre por nós, ensinando-nos o caminho de nossa vocação de discípulos e missionários. Fica claro que a missão para nós, cristãos e cristãs, é evangelizar. E evangelizar é anunciar o reino de Deus, é trabalhar na construção deste reino sobre a terra. Portanto, qual seria o conteúdo da evangelização? O que quer falar? Falar de quem? Quais os valores e caminhos devemos anunciar? Paulo VI também, na belíssima exortação apostólica Evangelho Nunciandi, nos dá o que seria a essência da evangelização. Primeiro,
A evangelização deve contemplar o plano salvífico, testemunho dado do amor do Pai. Evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho de maneira simples e direta de Deus revelado por Jesus Cristo no Espírito Santo. Também a salvação em Jesus Cristo tem Cristo como base, ou seja, Cristo é ápice e dinamismo, ou seja, uma proclamação clara que em Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, indistintamente, como dom da graça, da misericórdia do mesmo Deus. O dinamismo da salvação, o anúncio profético, anúncio da realização da nova aliança em Jesus Cristo, vida e no amor a Deus e aos irmãos. E, por fim, mensagem que interpela a vida toda. A evangelização seria incompleta se não tomasse em consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o evangelho e a vida concreta, pessoal e social das pessoas. Comporta também um plano libertador. A libertação não é alheia à evangelização. A libertação é o comprometimento de povos com toda a energia no esforço e na luta de superar aquilo que os condena a ficar à margem da vida. A igreja, vejam bem, tem o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos, de ajudar a libertação, de dar testemunho em favor dessa libertação, de esforços para que ela chegue a ser total. Também uma ligação entre evangelização e promoção humana, desenvolvimento, libertação, criará laços de ordem antropológica, ou seja, o homem, ser concreto e condicionado, laços de ordem teológica, a criação, a redenção, a exigência de restabelecer a justiça, laços de ordem evangélica, as exigências do mandamento novo. Depois, o dinamismo vivido da salvação, o anúncio profético, anúncio da realização da nova aliança em Jesus Cristo, vida no amor de Deus e aos irmãos. Mensagem também que interpela a vida toda. A evangelização seria incompleta se não tomasse em consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o evangelho e a vida concreta, pessoal e social das pessoas. A boa nova há de ser proclamada, antes de mais nada, pelo testemunho. Por força deste testemunho, sem palavras, podemos fazer aflorar no coração daqueles que nos observam perguntas que nos questionam. Por que somos assim? Por que é que vivemos desta ou daquela maneira? O que é ou quem nos inspira? Por que estamos ao lado dos pobres? E outras perguntas surgirão depois, mais profundas, a partir do testemunho nosso, que comporta presença, participação e solidariedade, sobretudo com os pobres, que é um elemento essencial e, geralmente, o primeiro de todos na evangelização. Dar testemunho do evangelho através da ação, através das nossas atitudes. A missão de Jesus foi viver neste mundo e resgatar os pobres e oprimidos, proporcionando-lhes uma vida digna de filhos amados do Pai. Foi restaurar o reino de Deus, a promessa libertadora de Deus. Nossa missão é a missão de Jesus Cristo. Este deve ser o nosso testemunho. E podemos nos perguntar, enquanto vicentinos, enquanto confrades e consórcias, qual tem sido o nosso testemunho de serviço junto aos pobres? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.